Olá, bom dia, queridos irmãos da nossa classe da EBD do Novo Testamento, da Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Eu me chamo Esther, sou professora junto com o professor Márcio, e nós estamos aqui para mais uma aula. É um prazer estar com vocês, mais um domingo do Senhor, um domingo em que a gente separa como comunidade de fé para estarmos juntos, para nos fortalecermos, para que a gente não perca a esperança naquele que cuida da gente. Que o Espírito Santo possa nos guiar nessa aula, que a gente possa ser liderado por ele e que tudo que a gente for falar aqui hoje possa nos fortalecer e nos tornarmos mais parecidos com o seu Filho Jesus. Queridos, como eu falo todo início de aula, faço aquela abertura básica. Nós estamos fazendo a leitura cronológica dos livros do Novo Testamento, né? Fazendo a leitura acompanhando a ordem que os fatos aconteceram. Então, hoje nós estamos chegando ao final dos evangelhos. Na verdade, a narrativa que nós acompanhamos, nós estamos no mês de maio, né, o último domingo de maio. Então, estamos chegando ao fim dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Vamos entrar aí nas cartas de Paulo e tudo mais. E estamos chegando ao fim da narrativa dos dias de Jesus aqui na Terra antes da sua crucificação. E para essa semana, os textos que nós lemos foram Mateus, capítulos 23, 24, 25 e 26, Lucas, capítulo 21, Marcos, capítulos 13 e 14. Nós não lemos nada do Evangelho de João nessa semana. E eu gostaria de, mais uma vez, pedir para que o Senhor esteja conosco e clamar para que Deus possa fazer morada em nossos corações através da verdade e da sua palavra. Queridos, nós chegamos no capítulo 23 de Mateus, e esse é um capítulo dos mais duros da Bíblia. Ele é um capítulo, né, eu imagino que os irmãos tenham lido. Quem não leu, por favor, comece a fazer o acompanhamento das leituras para que a gente possa ter uma aula mais fluida, né? Vocês entendam o que a gente está abordando aqui. Então, no capítulo 23 de Mateus, Jesus ele está realmente dando uma dura nos fariseus e na religiosidade deles, né? Jesus está ali entre eles, entre os fariseus, e ele ataca essa religiosidade venenosa deles. Ele fala sobre o perigo da gente realmente valorizar o que não importa, o que é demasiadamente estético na religião, e omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E nesse contexto onde Jesus está ali com os discípulos, nós, né, não é o nosso intuito, nós fazemos a leitura aqui dos textos, senão a gente não vai dar tempo, né? O YouTube vai expulsar a gente aqui de tanto tempo que a gente vai gastar na leitura. Mas é mais fazer um comentário em comunidade para que a gente possa crescer juntos. Então, nesse contexto onde Jesus está mostrando para os fariseus e para os seus discípulos ali mais didaticamente os perigos da religiosidade, ele faz uma afirmação, e aí nós já entramos no capítulo 24 de Mateus. Então, nós temos aí o capítulo 23, onde Jesus fala bastante sobre a religiosidade, e aí os seus discípulos estão à sua volta, e de repente, no meio daquela bronca que ele estava dando sobre os fariseus, seus discípulos perto dele, ouvindo tudo aquilo, e todos eles eram judeus, Jesus olha para o templo de Jerusalém e ele faz uma afirmação, e aí é bem no início, no capítulo 24 de Mateus. E a partir de agora, o que nós vamos falar, e é o recheio maior da nossa aula, se encontra em Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13. É o que nós vamos falar hoje na nossa aula. São relatos de Jesus falando sobre o fim das coisas. Então, se você gosta de Apocalipse, você gosta aí de filmes sobre o fim de tudo, de como tudo vai terminar, esse é um grande spoiler verdadeiro de como tudo vai terminar, de quais serão os indícios do fim. Então, vamos lembrar aqui que Jesus estava lá falando com os fariseus, falando sobre os perigos da religiosidade, e ele olha para o templo, aquela grandiosíssima construção, belíssima construção, e ele olha para aquele templo e ele afirma que ele pode derrubar aquele templo e reconstruí-lo em 3 dias. Ora, imagine, isso deve ter dado um parafuso na cabeça dos discípulos, porque eles devem ter pensado como isso é possível, né? Olha o tamanho desse templo, como que isso vai acontecer. E os judeus fazem uma pergunta que desencadeia nos capítulo 21 de Lucas, capítulo 24 de Mateus e capítulo 13 de Marcos, desencadeia uma explicação bem detalhada de Jesus sobre como as coisas vão terminar.
Assim que Jesus afirma em que ele pode destruir aquele templo e reconstruí-lo em 3 dias, um templo que havia demorado décadas para ser erguido, né, do jeito que estava, ele é um marco histórico e religioso na vida dos judeus. Então, quando Jesus faz essa afirmação, os discípulos rapidamente o perguntam: Senhor, dize-nos quando essas coisas hão de acontecer. Senhor, dize-nos então quando isso vai acontecer. Jesus está olhando e ele condena aquele edifício, ele diz que ele vai ser derrubado e que ele vai ser reconstruído e tudo mais. E o que os judeus, meio desnorteados, com aqueles 3 anos todos vivendo na presença de Jesus, aprendendo muito, sendo fortalecidos e sendo enviados por Jesus para que o evangelho chegasse a todos, eles só fazem uma pergunta que desencadeia toda uma explicação de Jesus sobre o fim das coisas. Eles perguntam: Senhor, dize-nos quando, em que momento essas coisas vão acontecer. E aí Jesus começa uma explicação detalhada e que nós não vamos entrar na leitura mais uma vez. Eu encorajo os irmãos a fazer as leituras durante a semana. Não passa de 2 capítulos por dia. Normalmente é um só, quando o capítulo é muito longo, então vale a pena para o nosso fortalecimento. Né? A nossa aula aqui é uma vez por semana, as leituras são diárias. Então, Jesus faz um relato e ele vai detalhando sobre quais serão os blocos que vão anteceder o momento final da segunda vinda de Cristo. Quando isso tudo vai acontecer. Sobre o fim dos tempos, Jesus fala dos sinais. E aí ele vai narrando, muitos deles já conhecidos pela gente, né? Ele fala que vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Vocês vão ouvir falar sobre catástrofes naturais, né? O mar vai se erguer e tudo mais. Vocês vão sofrer perseguições. A humanidade sofrerá pestes, doenças perniciosas. Falsos mestres se levantarão dizendo: eu sou o Cristo. Então, nenhuma surpresa, né? Todas essas coisas, eu citei aqui guerras e rumores de guerras, catástrofes, perseguições, pestes e falsos mestres, 5 itens. Desses 5 itens, desde que Jesus proclamou esse discurso de quando essas coisas iriam acontecer, todos eles já vêm acontecendo. E Jesus, e depois no Novo Testamento, e tem algumas profecias no Velho Testamento também, Daniel, Isaías fala alguma coisa e tal, em que Jesus fala que esses são os sinais como uma mulher que está prestes a dar luz a um filho. Se você parar para pensar, no processo de parir uma criança, as dores de parto, as contrações vão se encurtando. Né? Não sei como funciona muito bem. A mulher vai tendo as contrações, a cada 10 minutos ela tem uma, depois a cada 8, depois a cada 5, até que as contrações vão acontecendo num intervalo bem menor do que 1 minuto entre uma e outra, que significa que a criança já vai nascer. E Jesus diz que isso serão como dores, uma mulher que está prestes a ter um filho, e é como dores de parto, ou seja, todo esse caos que nós estamos vivendo, desde que Jesus pronunciou essas palavras, ele está sendo o espaçamento entre o caos está ficando cada vez menor, até que o fim chegue. Existe um teólogo, existe uma linha teológica que diz, na verdade, que fala que o fim dos tempos ele é composto de 2 coisas, o já e o ainda não. Ele é composto dessas 2 faces, o já, coisas que já estão acontecendo, que já acontece, que é o caso de todos esses 5 itens que eu citei aqui, que, na verdade, só parafraseando aí os textos que nós lemos. E o segundo é o ainda não, o que ainda não aconteceu. Então, se a gente parar para pensar em guerras e rumores de guerras, são óbvios, né? Desde que Jesus pronunciou essas palavras, naquela época os romanos estavam passando pelo que se chamava de Pax Romana, que era a paz romana. Os ouvintes de Jesus que ouviram isso jamais imaginariam que eles iriam passar por uma guerra 70 anos depois, o caos foi instalado. Inclusive, tinha o imperador lá, Nero, né, que tacou fogo na cidade de Roma, ele queria construir lá a cidade, Nerópolis, né, a cidade dele, e botou a culpa nos cristãos pelo incêndio, enfim. Nunca mais a sociedade experimentou paz, seja por guerras ou por rumores de guerras. Né? Muitos de nós aqui estão acostumados a abrir, ligar o jornal e ouvir sempre, desde lá da Guerra Fria, década de 80, 90, não me lembro, eu era muito pequenininha,
Até hoje em dia, esses rumores aí entre China, Coreia do Norte, Estados Unidos sempre também envolvido em alguma situação como essa, no nosso país mesmo, o Brasil, pelas questões políticas, nunca mais na sociedade, na humanidade, experimentou-se paz. Sempre estamos vivendo guerras ou rumores de guerras. Se você fizer um levantamento aí de uns 50 anos para trás, quantas guerras aconteceram? Elas estão se intensificando. Catástrofes naturais, né? Eu estava lendo hoje sobre República Democrática do Congo, parece que só hoje, em uma semana, foi o terceiro vulcão a entrar em erupção em uma semana, enfim, os fatos, não estou afirmando aqui, mas foi um intervalo muito pequeno entre a erupção de um vulcão para o outro. Perseguições, né? Eu sempre falo aqui que o Brasil não é um país que sofre perseguições, né? A gente não é perseguido pela fé que a gente professa. Mas isso é uma realidade muito comum em países onde há perseguição, né? E se você quer entender mais ou menos como funciona a perseguição aos cristãos no mundo, entra no site da Missão Portas Abertas, é portasabertas.com ou .org. Você pode entrar lá e você vai ver o mapa da perseguição. Se você entende inglês também, você pode entrar no Joshua Project, que é um site também que faz um mapeamento da perseguição aos cristãos no mundo. Imagina, existem países que é proibido entrar a Bíblia, tem que ser contrabandeado, que é proibido você fazer cultos, que você é proibido de ser cristão efetivamente, você não pode exercer a sua fé. Então, isso é uma realidade que Jesus falou e aconteceu. As pestes, nós estamos vivendo uma delas, uma que está mexendo com as estruturas políticas, econômicas, sociais. Então, nós estamos vivendo uma das pestes do mundo, né? Uma doença que tem nos atingido e tem mudado toda a estrutura social em que a gente vive, econômica, política, enfim. E falsos mestres, né? Quando Jesus fala aqui de falsos mestres, em que se levantarão homens dizendo eu sou o Cristo, eis o Cristo ali ou aqui, não acreditem e tudo mais, a gente precisa tomar um cuidado para entender que quando Jesus fala de falsos mestres, ele não está falando dessas pessoas estereotipadas, por exemplo, o Henrique Cristo, né, que a gente conhece. O Henrique Cristo, claramente, ele é um falso Cristo, claramente ele não é o Jesus que a gente conhece, claramente ele é um lunático, né, ou ele é um grande aproveitador da situação. Então, o falso mestre não necessariamente é uma pessoa que vai se erguer e dizer eu sou o Cristo, porque qualquer pessoa que fizer isso hoje na sociedade ocidental cristã em que a gente vive vai ser condenada. Ninguém vai acreditar nesse cara, porque somos uma sociedade extremamente cristã, né? Cristianizada pela cultura, não religião e fé. Mas esse estereótipo de alguém que vai se erguer dizendo eu sou o novo Jesus, ele raramente, dificilmente vai ser aceito na nossa comunidade hoje. Então a gente precisa estar atento. O que Jesus diz é que pessoas se levantarão dizendo eu sou o Cristo, eu tenho a resposta para todas as coisas. E se a gente parar para olhar para a política, se a gente parar para olhar para as artes, se nós pararmos para pensar em filósofos, teólogos, pastores, falsos mestres, na verdade Jesus não diz, ele não diz que pessoas se levantarão falando que são o Cristo somente, ele diz falsos profetas, falsos mestres. Eis aí o perigo. Eu queria que os irmãos prestassem muita atenção que o fato é que esses falsos profetas que se levantarão são pessoas que genuinamente acreditam que o que eles estão falando é verdade. Eles genuinamente usam o nome de Deus, usam a fé cristã, usam a Bíblia para poder pregar os seus próprios interesses. Eles pregam e eles falam de coisas, eles distorcem a palavra de Deus de maneira mínima, mas extremamente perigosa, para que nós possamos ser engodados e enganados pela nossa própria concupiscência, na maioria das vezes. Então, os falsos profetas e os falsos mestres que se erguerão, os falsos pastores, para trazer para o nosso contexto, são pessoas que genuinamente acreditam de que eles são ungidos de Deus para mudar o status quo. Então, como que a gente foge disso? Se eles têm toda a capa e a aparência de ovelha, como é que eu vou saber que é um lobo? Jesus Cristo disse para a gente separar o trigo do joio, deixe crescer. Tenhamos paciência. Se você gosta de consumir mensagens, livros e tudo mais desses pastores, faça sempre com muita atenção e com muito temor a Deus, permitindo que o Espírito Santo te revele claramente se aquilo ali é uma heresia de um falso profeta.
porque às vezes é uma heresia misturada com algumas verdades e a gente precisa estar atento. Então, para que a gente separe o joio do trigo, tem que deixar crescer, dá tempo, dê tempo ao tempo, e os falsos profetas se mostrarão. E a gente fica se perguntando por que Jesus optou por dizer essas coisas, por que ele falou das profecias. Hoje, em 2021, nós já sabemos que ele estava certo sobre todas aquelas coisas que ele disse, as do já. Então, se ele acertou sobre as coisas como guerras, catástrofes, perseguições, pestes, falsos mestres, certamente ele também está certo, certamente ele também acertou acerca da sua segunda vinda. Então, preparemos o nosso coração para a segunda vinda de Cristo. João, o evangelista João, falando aqui no capítulo 16, diz: farão essas coisas, Jesus, na verdade, falando, né, no evangelho de João, farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu vos avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Estou dizendo essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem que eu os avisei. Então, qual é a característica da profecia? Por que a profecia existe? Para que, quando ela se cumpra, a gente saiba que Deus é soberano e onisciente sobre todas as coisas. Então, vamos entrar aqui em alguns aspectos desse texto. Eu já falei sobre o já e o ainda não, mas haverá um sinal último, que esse é o ainda não. E pelo relato bíblico, é um sinal último que é indiscutível. E está aí em Lucas 21, de 27 a 28, que diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então, nós estamos aqui pensando que vão estar acontecendo coisas aterrorizantes, como guerras, rumores de guerras, catástrofes, pestes e tudo mais. E todas essas coisas, para nós, já são do imaginário comum da nossa vida. A gente está acostumado com elas, porque faz parte. A gente liga o jornal, isso já é comum para a gente. Apesar de sabermos que é um sinal do fim dos tempos, mas é comum. Então, Esther, qual vai ser o sinal último? Esse será o sinal último. O Filho do Homem virá numa nuvem com poder e grande glória. E quando nós o vermos, ergam-se, levantem as suas vozes, seus pés cansados, os ombros abatidos, e saibam que a redenção está próxima. Bom, e aí, vamos seguir aí adiante, esse será o sinal último, né? E pensando aqui sobre esses sinais, e que para nós talvez seja até um lugar comum, né? A gente pensar, vão haver todos esses sinais do já, que já estão acontecendo, e haverá um grande sinal último, que ainda não aconteceu, que é a vinda de Cristo propriamente dita, essa segunda vinda. E nós sabemos que se ele acertou das outras vezes, ele também vai acertar dessa. Ele voltará certamente. Qual é o nosso papel ou o que nós devemos fazer para nos preparar? Nós estamos caminhando da metade para o final da nossa aula. Jesus faz uma exortação, meus irmãos. Ele faz uma exortação sobre como devemos viver a vida para não sermos pegos de surpresa. A imagem que esses textos passam para nós é de que aqueles que não preparam o seu coração para a vinda de Cristo, que vivem em pecado e ansiedade, não perceberão quando isso tudo acontecer. Mas como pode isso? Eu não perceber quando isso vai acontecer. Claro que o sinal último vai ser claro para todas as pessoas. Mas os sinais pequenos, por conta da iniquidade de muitos, o amor se esfriará. Pode ser que nós sejamos pegos de surpresa, e eu não quero ser pega de surpresa, viu? Deixa eu só botar aqui para a gente ler. É o que nós devemos fazer para preparar o nosso coração. Lucas 21, de 34 a 36, nos diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, palavras de Jesus. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Indiscutível. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, naquele dia, esse é o sinal último aqui também em Marcos 13, de 24 a 26, diz: naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz,
as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Isso vai ser o óbvio, claro para todos. Esse é o ainda não. Isso ainda não aconteceu. Esse sinal claro de que Jesus vindo nas nuvens, o céu se escurecendo. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Portanto, então esse é o sinal, perdão, irmãos, fui seguindo ali o texto, mas não era exatamente aquela leitura seguinte. Mas o que eu queria seguir na linha é que o ainda não vai ser claro e óbvio, mas os sinais do já que já estão acontecendo e muito possivelmente nós estamos ficando estafados. Nós lemos aqui em Lucas 21, de 34 a 36, que nos diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeiras e ansiedades. Me parece que a preocupação de Jesus conosco é a preocupação, a exortação de Jesus para conosco é a exortação da semente que cai entre os espinhos, e uma semente que não consegue crescer porque os espinhos das preocupações da vida a sufocam. Queria contar um testemunho pessoal de que algumas semanas atrás a gente está sendo invadido e bombardeado por tantas notícias, né? A gente acaba ficando sobrecarregado, efetivamente. E eu tô grávida de 5 meses e me bate uma preocupação constante de perder a vida, perder o bebê, perder o meu marido, perder as pessoas que eu amo. O medo da morte começou a me invadir de uma maneira que começou a me sobrecarregar. E eu começava a orar e falar com Cristo e minhas orações pareciam que não estavam saindo do lugar. E eu pedi para que o Espírito Santo me revelasse onde eu estava pecando e onde que eu estava errando, por que eu não estava conseguindo produzir a fé e entender, não produzir, porque eu não sou eu que produzo, mas exercer a minha fé. E lentamente, como já é muito comum, o Espírito Santo, eu fui tendo um entendimento de que é inerente à vida do cristão a perseverança, a alegria e a esperança. 3 das coisas que já não estavam sendo comuns à minha rotina há muito tempo. Perseverar no meio das tribulações, manter-me alegre no meio das tristezas e ter esperança no meio da desesperança. E quando eu me dei conta de que a falta de esperança estava fazendo a mesma coisa que os espinhos estavam fazendo com aquela semente, sabe? As ansiedades da vida sufocando a fé, eu orei a Deus e pedi para que Ele pudesse estar me ajudando, que o Espírito Santo pudesse estar renovando a minha esperança e a minha alegria em viver. Inclusive, estou lendo um livro que eu já vi meu pai ler muitas vezes e resolvi ler agora, que se chama Ria-se de Novo. É um livro da década de 90, 80, se eu não me engano, em que o pastor que escreveu, ele vai falando sobre a importância da alegria na vida do cristão. E quando a gente vê esse relato do fim dos tempos, Jesus começa a falar e nos alertar sobre os perigos de não estarmos preparados. Não estarmos preparados. Nós devemos agir. É um ponto importantíssimo. Preparar os nossos corações para o retorno do Rei. Isso diz respeito à nossa disponibilidade de equilíbrio de coração ou simetria de fé, ou seja, de nos mantermos simétricos na nossa crença. O cristão é aquele que permanece firme no que crê e no que pratica, mesmo quando as coisas estão ruindo. Em Mateus 24, Jesus contou uma parábola, e aí ele conta uma parábola para ilustrar isso, que também eu estou ilustrando para os irmãos. Ele diz que como nós deveríamos preparar o nosso coração logo após ele contar como isso tudo ia acontecer, quando tudo isso iria acontecer, e agora como devemos nos preparar. Ele nos diz que nós devemos nos preparar como o dono de uma casa se prepara para a visita de um ladrão. Em Mateus 24, ele dá uma parábola e ele nos diz, né? Assim como o dono de uma casa se prepara para a vinda de um ladrão, nós devemos também nos preparar, porque nós não sabemos se esse ladrão virá de dia ou de noite. Mas se ele virá, nós devemos preparar o nosso coração, estarmos sempre preparados. Inclusive, também há, logo após, em Mateus 25, ele conta uma outra parábola, uma parábola muito famosa, que é a das 10 virgens, onde as virgens estavam esperando seu noivo para se casar, num contexto ali de Oriente Médio, onde o noivo tinha muitas noivas, casava com muitas mulheres, e tinham as 10 virgens estavam esperando, e de repente o óleo da lamparina delas acabou e elas
pedem umas às outras para se ajudarem. Ou seja, existiam 5 noivas virgens que estavam preparadas e outras 5 que não estavam preparadas. E Jesus conta essa parábola no contexto de também estarmos nos preparando para a sua vinda. Então, meu irmão, eu queria te encorajar. Se você está passando por um momento de desânimo, se você está passando por um momento de entristecimento, como aconteceu comigo algumas semanas atrás, que você dobre seus joelhos cansados, levante as suas mãos fatigadas e peça ao Senhor que renove a sua esperança, que renove a sua alegria, porque os dias são maus. E posso dar um spoiler aqui, eles vão continuar sendo maus, eles vão ficar muito piores, como dores de parto aumentam até que o bebê nasça. Eles vão ficar muito piores. Então, se nesse momento de peste em que nós estamos vivendo, que é um sinal do fim, a doença, a peste perniciosa, é um sinal do fim. Se nós esmorecermos nesse momento, imagine nos próximos que virão. Nós possamos nos manter firmes, inabaláveis. Perder a fé ou esfriar, a nossa fé se esfriar, é um perigo real. É sobre a vida e as preocupações com ela passarem e nós nos vermos como aquela semente, como eu disse, que caiu entre os espinhos, extremamente preocupada com os sinais e não entendendo o roteiro. Eu, há pouco tempo atrás, comecei a rever os filmes da Marvel, a franquia da Marvel, daqueles super-heróis, Homem de Ferro, Capitão América e tal. Voltamos a rever, eu e o Thiago. Estamos vendo um por um. E eu falei para ele, Thiago, eu preciso assistir esses filmes, porque eu já assisti todos. E me parece que a gente ia assistir isso no cinema, né? Agora a gente está assistindo de casa. Eu sentava na poltrona do cinema e passavam-se 2 horas de filme, às vezes um pouco mais, e o filme terminava e se você me perguntasse qual era o roteiro do filme, o nome dos personagens, a trama principal, eu não saberia, porque é um grande emaranhado de ação e luta e guerra e tal, não sei o quê, que efetivamente o roteiro não ficou para mim, ficou um pouco mais difícil. Eu falei, então vamos reassistir para que eu possa entender. Eu admito que eu estou reassistindo e ainda assim não está fazendo muito sentido não, viu? Porque para mim, a ação do filme, ela sufoca o roteiro do filme, e é muita coisa acontecendo. Então, eu lembrei disso quando estava preparando a aula, porque a palavra de Jesus é um pouco como essa, que as ações ao nosso redor e o caos que nos cerca não sufoquem a nossa fé. Quero encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé para o qual vocês foram chamados por Cristo Jesus. Permaneçam firmes. A peste, o coronavírus, ele é um sinal do fim. Outros virão. Permaneça firme. Não desanime. Porque é nesse momento que a nossa fé é provada e fortalecida para que a gente possa aguentar todas as outras coisas que virão. Então, deixa eu só mostrar aqui um versículo para os irmãos. Jesus falando aquela parábola sobre... Em Marcos 13, a parábola de como nós devemos nos preparar como dono de uma casa. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Isso aqui Jesus estava falando também da sua vinda. Então, esse caos todo que vai acontecer, que já aconteceu, e o ainda não, Jesus vindo nas nuvens, o céu se escurecendo, tudo mais, e eu no meio disso tudo, quem sou eu? Você vigia e guarda a sua fé e não desanime. Não desanime. A primeira coisa que Jesus responde, a última coisa que nós vamos tratar na nossa aula, em Mateus 25, versículo 4, quando Jesus fala... quando eles fazem aquela fatídica pergunta quando essas coisas vão de acontecer, a primeira coisa que Jesus diz, ele não começa falando sobre os sinais do fim ou sobre vigiar, ele começa fazendo uma afirmação. Mateus 24, 5 diz, e Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus alerta sobre o fim dos tempos não é sobre estocar comida e água, não é sobre construir um bunker embaixo da terra e tudo mais. É sobre cuidar para que ninguém os engane. Por que Jesus, sendo perguntado sobre o fim dos tempos e no início da sua preleção sobre o fim dos tempos, ele começa com uma afirmação simples. Antes de eu dizer tudo que vai acontecer, a primeira coisa que eu tenho para dizer é essa.
cuidem para que ninguém os engane. Porque o trabalho principal de Satanás e uma forte marca do fim dos tempos é o engano, a confusão. Vide os falsos mestres e os falsos profetas. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: a vinda deste perverso é segunda a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça para os que estão perecendo, portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, o trabalho principal de Satanás, ele trabalha no engano. Ele gera engano no nosso coração. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás com poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Os sinais são aterrorizantes, mas mentirosos. E pode ser que a gente não perceba que eles são mentirosos. Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça para que os que estão perecendo rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. A chave para sobreviver no fim dos tempos não é você ter uma bazuca, uma arma para derrubar um tanque ou um helicóptero, ou ter uma arma embaixo do seu colchão, ou fazer uma poupança, uma previdência privada. A chave para sobreviver no fim dos tempos é o amor à verdade. Aqui em 2 Tessalonicenses 2:9 diz que isso aconteceu com eles por quê? Porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O que pode nos salvar? O amor à verdade. Não negociar ortodoxia, não negociar verdades bíblicas, senão eu vou fazer uma aliança com o espírito de engano, o espírito do Satanás. O espírito de Satanás é o espírito de engano, é um espírito que age em nosso meio, fazendo com que a gente fique enganado e que a gente acredite mesmo que aquele homem que se diz um grande homem de Deus, ungido por Deus para salvar a humanidade, a gente pode acreditar que ele é que ele é o enviado de Deus, mas só um enviado de Deus, Cristo, Filho homem, o homem de Deus, o Filho de Deus. Satanás age no engano, ele age no nosso coração. Então, como que eu posso fazer para que eu evite ser enganada por Satanás? Salmos 119:11, primeiro versículo que minha mãe me fez memorizar quando eu era bem pequenininha. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meus irmãos, para que nós não façamos aliança com o engano, com o espírito de engano, para que nós não sejamos levados por ventos e doutrinas, nós precisamos fazer uma aliança com a verdade. E a verdade é a Bíblia. A verdade é uma só, é Cristo. Se vocês estão aqui num domingo assistindo essa aula, é porque vocês já fizeram uma aliança com a verdade. Não por mim, porque eu não tenho poder de nada, mas porque vocês estão preocupados em entender sobre esse livro chamado Bíblia e serem fortalecidos por ele. Então, que o próprio Cristo nos fortaleça e nos mantenha despertos e alertas, para que quando o ainda não, Cristo vindo nas nuvens, descer e vier nos encontrar, nós não estejamos dormindo. Fortaleçam-se, meus irmãos, não desanimem, não desanimem. Que a paz seja com vocês, que o espírito da alegria, que o próprio Espírito Santo seja derramado sobre nós, que nós possamos ser cheios de fé e alegria para suportar esses momentos difíceis que temos passado. Que Deus os abençoe. Amém.